O Fluminense garantiu sua vaga nas oitavas de final da Copa do Mundo de Clubes e já sabe quem vai encarar nada menos que a poderosa Internazionale de Milão. Lembrando, quando os grupos foram definidos, essa batalha já aparecia como uma possibilidade bem concreta e agora virou realidade. O tricolor passou em segundo lugar no seu grupo enquanto a Inter ficou na ponta no dela. Agora é a hora de encarar um desafio de verdade. A classificação veio com um empate apertado contra o Melodi numa partida que deixou a desejar no futebol apresentado pelo Fluminense. O time não jogou no seu melhor, ficou abaixo do esperado, mas cumpriu o que precisava para avançar. Com um grupo formado pelo Borussia Dortmund, uma equipe asiática e outra da África do Sul, a expectativa sempre foi superar a fase de grupos. Diante das dificuldades, o tricolor fez o suficiente para entrar entre os 16 melhores do Mundial. A partir daqui não tem mais espaço para erros. A Internazionale de Milão é um adversário duríssimo, atual vice-campeã da Liga dos Campeões da Europa. Apesar do time italiano estar longe de seu auge físico, já que o intervalo entre a final europeia e a estreia no Mundial foi curto, sua qualidade técnica, força do elenco e experiência em partidas decisivas são enormes. Se o Fluminense não entrar com tudo, a chance de ser atropelado é enorme. Curiosamente, o melhor futebol do tricolor até agora foi mostrado contra o Borussia Dortmund. Ali o time demonstrou entrega, intensidade e coragem. Não saiu com a vitória, mas provou que tem condições de competir. E é exatamente esse espírito que precisa voltar contra a Inter. Será necessário um jogo perfeito com muita entrega e foco total para sonhar com as quartas de final. Do outro lado, a Internazionale chegou com muita tranquilidade até aqui, impondo um futebol dominante. Passou por cima do River Plate com autoridade e controle do jogo. A diferença técnica é nítida e a margem de erro do Fluminense é quase inexistente. Mas essa dificuldade traz também uma enorme chance para o clube carioca. Passar pela Inter seria um feito histórico, um verdadeiro marco para o futebol sul-americano. A preparação do Fluminense segue em Colômbia e o time vai fazer a viagem até Charlotte de ônibus na véspera do duelo. São cerca de 1h30 de trajeto, suficiente para descansar e focar no confronto, que será no estádio Bank of America na segunda-feira à tarde. O lado da chave onde o Fluminense caiu, embora com desafios gigantes, ainda é considerado o menos pesado da competição. Se tivesse terminado em primeiro, o caminho até a final seria repleto de gigantes como Paris Saint-Germain, Flamengo e Real Madrid. A comparação entre enfrentar o Monterrey ou a Internazionale é inevitável. O Monterrey fez campanha parecida e seria um confronto mais equilibrado. Já a Inter representa um outro patamar, com investimento, elenco e qualidade técnica muito superiores. Por isso será preciso perfeição do Fluminense para não ser atropelado. Ao mesmo tempo, é uma chance de ouro para mostrar que o futebol sul-americano ainda tem força para enfrentar os europeus. Apesar de toda a lógica apontar a Internazionale como favorita, o futebol é imprevisível. A Copa do Mundo de Clubes está cheia de surpresas e zebras. O Fluminense vem de uma sequência impressionante, com 9 jogos invicto, e já mostrou que pode jogar em alto nível. O desempenho contra o Borussia foi a prova disso. Então, por que não repetir essa atuação contra a Inter? O segredo será a coragem. O time precisa entrar em campo ousado, sem medo de pressionar, propor o jogo e atacar. Se recuar demais, vai sofrer; se jogar com medo, será engolido. Mas se entrar com determinação, pode sair com um resultado histórico. A grandeza da Internazionale exige respeito, mas também que o Fluminense cresça para corresponder ao desafio. Além disso, a classificação para as oitavas já trouxe um impacto financeiro enorme. O clube assegurou 50 milhões de reais em premiações até aqui. Se avançar para as quartas, esse valor sobe para 220 milhões, um recorde absoluto na história do Fluminense em uma única competição. Não é só prestígio esportivo, mas também uma injeção financeira vital para o clube. Os jogadores sabem da responsabilidade. Depois da partida contra o Melodi, atletas como Samuel Xavier Lima e Keno destacaram o peso dessa vaga e a expectativa pelo confronto que vem aí. Eles falaram sobre o calor intenso, o apoio da torcida e a importância de manter a concentração. Está claro que o time tem consciência da dificuldade, mas também sabe que pode surpreender. Samuel destacou como a torcida foi decisiva no fim do jogo, quando o time já estava exausto. Essa conexão entre arquibancada e jogadores pode fazer toda a diferença.
Lima e Keno falaram sobre a estratégia de segurar o empate diante de um adversário que controla tanto a bola e o mais importante era garantir a classificação, missão cumprida. Enfrentar um gigante como a Internazionale traz motivação extra. Os jogadores sabem que não podem entrar desligados, qualquer erro pode ser fatal. A grandeza do adversário exige o máximo do Fluminense e isso pode transformar o medo em foco e a tensão em força. Não há espaço para contar com a sorte. O que vale é organização, disciplina e estratégia, como Renato tem mostrado ajustando o meio-campo e as peças conforme o momento da partida para manter o time competitivo. Contra o Melodia, as substituições foram feitas para fechar espaços e controlar o ritmo sem se expor desnecessariamente. E deu resultado, com o Fluminense garantindo a vaga com confiança renovada para o duelo mais difícil. E sobre o desafio, a Inter pode estar fisicamente um pouco abaixo, mas a concentração segue altíssima. Eles sabem jogar mata-matas e não precisam estar no ápice para complicar a vida de qualquer adversário. O Fluminense terá que jogar a partida da vida sem achar que pode errar ou que vai dar sorte. Tem que ser protagonista do jogo. Se existe um exemplo a ser seguido é o confronto contra o Borussia Dortmund. Ali o Fluminense mostrou capacidade de competir com intensidade, coragem e imposição. Esse é o padrão que precisa repetir. A Inter de Milão não dará segunda chance e a postura tem que ser de guerra. Cada dividida, passe e lance precisa ser tratado como se fosse o último. O time não pode se contentar só com a classificação. Não é hora de acomodação, mas de pensar grande e enxergar a si mesmo como gigante. O feito até aqui já é enorme, mas ainda dá para sonhar mais, para fazer história e ir além. Essa mentalidade precisa estar clara dentro e fora de campo. Rivais observam de longe enquanto o Fluminense cresce com força em uma competição mundial. 3 cariocas nas oitavas e o tricolor entre eles. Isso diz muito sobre a força do futebol carioca. É hora de valorizar esse momento, mas também de entender que o caminho ainda é longo. Se o Fluminense se impor e mostrar sua força real, pode surpreender quem já dava o time como eliminado. A torcida tem papel fundamental e já vem cumprindo seu papel com energia e apoio do primeiro ao último minuto. Os jogadores sentem isso e destacam. Em um jogo onde o detalhe pode decidir, essa força da arquibancada pode ser decisiva. Não há espaço para medo, só para coragem, entrega e coração. O duelo é contra a Inter. É gigante contra gigante. É Copa do Mundo. É a chance do Fluminense mostrar ao mundo que tem camisa, história e capacidade para competir no mais alto nível. E isso, meus amigos, não tem preço. Chegando para esse confronto, o Fluminense sabe que vai precisar de muito mais do que apenas disposição para tentar surpreender a Internazionale. O time italiano, apesar de algumas limitações físicas por conta do calendário apertado, carrega na bagagem uma experiência enorme que faz toda a diferença em partidas de alta pressão como essa. Eles entendem cada minuto do jogo, sabem como administrar o tempo, controlar a posse de bola e explorar qualquer brecha no adversário. O tricolor, por sua vez, tem que fazer exatamente o oposto, precisa ser agressivo desde o primeiro minuto, mostrando personalidade, impondo ritmo e tentando desequilibrar a marcação adversária antes que o time europeu possa se organizar. Esse equilíbrio entre respeitar a qualidade do rival e ao mesmo tempo manter a confiança é a chave para o Fluminense não se intimidar. O time carioca vem mostrando que mesmo com limitações tem talento e espírito para encarar grandes desafios. A sequência invicta, a entrega contra o Borussia, tudo isso serve como combustível para a equipe acreditar que não só pode competir, mas também criar oportunidades reais de vitória. A torcida, que já se mostrou presente e apaixonada, vai ser fundamental para empurrar o time, especialmente nos momentos de maior pressão. Quando o time sentir o cansaço, quando o jogo apertar, o apoio da arquibancada pode fazer a diferença entre seguir firme ou desmoronar. No aspecto tático, o treinador Renato precisa ajustar o time com muita inteligência. Contra o Melodia, as substituições tiveram um papel importante para assegurar o resultado e garantir a classificação, mas agora o desafio é outro, é para atacar, para tentar surpreender. O meio-campo terá papel fundamental para fazer a transição entre defesa e ataque sem perder a organização. É preciso controlar o ritmo do jogo, proteger a defesa, mas também criar chances claras para os atacantes. O time não pode se expor demais, mas tampouco pode se fechar totalmente. O equilíbrio será a base da estratégia para tentar neutralizar as qualidades técnicas da Internazionale. Para os jogadores, o desafio também é mental.
Eles sabem que não podem cometer erros bobos, que um vacilo pode custar caro contra um adversário tão qualificado. A concentração tem que ser máxima durante os 90 minutos, sem dar espaço para o relaxamento ou distrações. Essa pressão, no entanto, pode ser transformada em combustível para uma atuação de alto nível. A responsabilidade de vestir essa camisa e representar o futebol brasileiro num palco mundial é enorme, mas também pode ser a motivação que faltava para que o time dê o seu melhor. Outro ponto interessante é que o Fluminense, jogando com essa expectativa de ser o azarão, pode surpreender justamente por não ter a pressão de favorito. Isso traz liberdade para arriscar, para usar nas jogadas sem medo do erro. E se a coragem aparecer na dose certa, o tricolor pode mostrar que futebol é também emoção, que jogos grandes pedem mais do que técnica, pedem coração e atitude. Essa combinação, aliada ao talento individual e coletivo, pode ser decisiva para incomodar um gigante como a Internacional. É claro que a qualidade do elenco da Inter não pode ser subestimada. Jogadores experientes com rodagem internacional, muita técnica e um entrosamento que só um clube com tanta tradição pode oferecer. Isso significa que o Fluminense não pode dar espaço, precisa marcar forte, pressionar a saída de bola, tentar tirar do ritmo o adversário. A equipe brasileira precisa mostrar que está disposta a entrar em cada lance com a mesma intensidade, sem deixar o time italiano respirar. Além disso, o jogo será no estádio Bank of America em Charlotte, um local que promete receber um público animado e que pode ser mais um fator para o Fluminense aproveitar. Mesmo jogando fora do Brasil, o time carioca vai sentir o apoio dos torcedores que viajam e da comunidade local que acompanha o clube. Essa energia positiva pode ser um diferencial importante para manter a equipe motivada durante os 90 minutos e além, caso o jogo se estenda para prorrogação ou até pênaltis. Enquanto isso, nos bastidores, a preparação física e técnica segue a todo vapor. A comissão técnica trabalha para que os jogadores estejam na melhor condição possível, tentando minimizar o desgaste natural que a temporada longa traz. A recuperação, alimentação e descanso são prioridades para que o time chegue inteiro e com fôlego para encarar o que promete ser uma batalha acirrada. Cada detalhe importa, porque a diferença entre a vitória e a derrota pode estar em um lance decisivo, em uma bola parada bem cobrada ou num erro de marcação. E tem ainda o fator psicológico que não pode ser ignorado. Jogar contra uma equipe da magnitude da Internacional mexe com a cabeça dos atletas, que sabem que estarão sob os olhos do mundo. O desafio é canalizar essa pressão para o lado positivo, usando a ansiedade como motivação e não como um peso que atrapalha o desempenho. É nesse momento que a experiência do técnico e dos líderes do grupo será fundamental para manter todo mundo focado, com a cabeça no lugar e prontos para dar tudo em campo. A história do Fluminense neste Mundial já é inspiradora, mas o que vem pela frente pode ser ainda maior. O clube tem a chance de escrever um capítulo importante na sua trajetória, mostrando que mesmo diante dos gigantes europeus, o futebol brasileiro não perde em qualidade e garra. A expectativa é enorme, a responsabilidade é grande, mas a vontade de vencer pode superar qualquer obstáculo. É jogo de alto nível, é confronto mundial e o Fluminense vai estar ali para provar que merece estar entre os melhores. Nesse clima de preparação intensa, a equipe se une cada vez mais fortalecida pelo sonho coletivo e pela consciência do que está em jogo. Cada treino, cada orientação, cada conversa no vestiário tem um único objetivo: superar as dificuldades, fazer uma grande partida e dar orgulho à torcida que acompanha de perto e de longe. O Fluminense vai entrar em campo sabendo que não é só um jogo, é uma oportunidade de fazer história e deixar uma marca que será lembrada por muito tempo. O duelo contra a Internacional será mais que uma disputa esportiva, será um teste de caráter, de superação e de paixão pelo futebol. E para que esse sonho continue vivo, o Fluminense terá que jogar com alma, inteligência e coragem, sem se deixar abater pela grandiosidade do rival. A chance está aí, bem na frente, e o time vai lutar para agarrá-la com unhas e dentes. Afinal, essa é a essência do esporte, a busca pela glória mesmo diante das maiores dificuldades. Está em busca de conteúdo de qualidade sobre o Fluminense? Então se inscreva agora no Fluminense Fanático Tricolor. Não deixe de comentar sua opinião sobre os jogos e temas que você quer ver aqui no canal. Juntos vamos fortalecer ainda mais essa paixão. Um burburinho inesperado tomou conta do noticiário esportivo nos últimos dias. Lionel Messi, astro argentino e considerado por muitos o maior jogador da história, mencionou o Fluminense em uma recente entrevista. O comentário, breve, mas carregado de admiração, foi suficiente para incendiar especulações e gerar repercussão até nos principais veículos esportivos da Europa.
Durante um bate-papo descontraído com jornalistas argentinos, Messi foi questionado sobre clubes sul-americanos que o impressionaram recentemente. Em meio a elogios ao futebol brasileiro, ele citou o Fluminense como um time que joga bonito, com personalidade e estilo. A fala, que poderia passar despercebida, viralizou nas redes sociais e chamou atenção especialmente na Espanha e na França, países onde o craque tem forte ligação por conta de sua trajetória no Barcelona e no PSG. Jornais como Marca, El Equipas publicaram matérias destacando o comentário de Messi, alimentando teorias e possibilidades. Embora o jogador tenha contrato vigente com o Inter Miami e já tenha declarado diversas vezes o desejo de encerrar a carreira nos Estados Unidos, muitos torcedores, especialmente os tricolores, não conseguiram esconder a empolgação. Bastou a menção ao clube carioca para que surgissem montagens com Messi vestindo a camisa do Fluminense, postagens esperançosas e até questionamentos sobre uma possível visita do craque ao Maracanã. Na Europa, a fala foi interpretada como uma demonstração de que Messi ainda acompanha o futebol sul-americano com carinho e atenção. Alguns comentaristas sugeriram que ele teria ficado impressionado com o estilo de jogo do Fluminense comandado por Fernando Diniz, um modelo que valoriza a posse de bola e a construção paciente das jogadas, algo que, de certa forma, conversa com os princípios do futebol que Messi sempre praticou. Por enquanto, tudo não passa de um comentário elogioso. Mas em um universo onde o futebol vive de sonhos, possibilidades e rumores, o simples fato de Messi citar o Fluminense já foi o suficiente para reacender paixões e alimentar uma esperança inusitada entre os torcedores tricolores. Afinal, no futebol, até os sussurros mais improváveis podem se transformar em realidade. A torcida tricolor merece o melhor conteúdo. Inscreva-se no Fluminense Fanático Tricolor, curta o vídeo e compartilhe com seus amigos. Juntos, vamos celebrar cada conquista do nosso Fluminense. Vem fazer parte dessa jornada com a gente!